Minha diretoria está terminando o debate agora na Rede Globo, enquanto eu vou falar do Vasco da Gama, porque realmente, por pior que seja a atuação do Vasco e por mais caótica que seja a situação do Vasco, acho que ainda não se compara a deste país. Mas vamos lá, gente. O Vasco conseguiu a proeza de perder diversos gols feitos. O Raniel, principalmente, perdeu 2, e o Vasco poderia ter vencido o Londrina dentro de casa, embora não tenha feito uma boa partida. E deveria ter vencido o Londrina dentro de casa pela circunstância, pelo momento, pela condição que o Vasco apresenta dentro do campeonato. Por isso o estádio estava lotado num dia de chuva, né, numa quinta-feira chuvosa no Rio, porque o torcedor do Vasco sabia que aquele era o momento de decidir. E o momento de decidir é o momento que se separa os grandes jogadores dos jogadores que não têm condição de jogar com a camisa do Vasco. Existirão outras decisões ainda daqui para frente, mas essa seguramente era uma das mais notáveis, era uma das pouco discutíveis. Você olhava para o jogo, para o cenário da tabela e falava, este jogo é decisivo. E aí você espera que os grandes jogadores apareçam, que os jogadores tecnicamente superiores desequilibrem a partida, e o Vasco não conseguiu ter isso em nenhum dos seus jogadores. A maior parte dos jogadores do Vasco não conseguiu produzir absolutamente nada de diferente, e pior, em determinado momento do jogo, lá para os 30 minutos do segundo tempo, 25 minutos do segundo tempo, o Vasco começou a errar passes que um time talvez de juniores não errasse. Eu entendo a pressão, eu entendo o momento, eu entendo a angústia do medo de não subir, do medo de errar. O Londrina brigando por uma vaga também tem seus méritos, mas também tem um lado descompromissado do Londrina de saber que se ele perdesse para o Vasco ali, ninguém ia achar um absurdo. Qualquer resultado que ele conseguisse ali, ele voltaria, né, com um grande resultado para casa. O que não se justifica para mim é o seguinte: o Vasco, seja ele com um time de juniores ou seja ele com um time profissional, e aqui vai todo o respeito ao Londrina, porque não é o caso do Londrina, mas o caso de uma decisão em Série B, o Vasco precisa se impor, ter calma e saber jogar. Porque caso isso não aconteça nos jogos daqui por diante, o recado que vai ficar para o torcedor vascaíno, exceção feita do jogo contra o Cruzeiro, é o seguinte: esses jogadores que estão no Vasco hoje, quando é exigido deles uma condição de, tu joga num time grande joga decisão. Time grande tem cobrança, time grande tem uma série de questões que você não vai encontrar num time menor. Então, para você jogar aqui, você tem que lidar com isso tranquilamente. Ou pelo menos alguns deles. Quando o time inteiro do Vasco reage da maneira que reagiu hoje, na medida que o tempo foi passando, é preocupante sim. Porque o torcedor do Vasco sabe que, então, a bola, nós vamos dividir bola na lateral, que vai bater no meu jogador e vai sair 4, 5 vezes em seguida. Meu goleiro vai sair jogando com a mão e vai jogar a bola para a linha lateral aos 43 do segundo tempo. Né? Eu vou perder a bola aqui atrás, sair jogando com o campo inteiro na minha frente. Tem um jogador do Londrina, eu vou dar a bola no pé do cara. Eu vou ter uma falta perto da área, em vez de eu jogar, tem 15 jogadores dentro da área. Em vez de eu jogar a bola dentro da área, eu vou tentar dar uma caceta lá da casa do chapéu dentro do gol e não vou acertar nunca. Né? Então, as tomadas de decisão do Vasco, elas podem ser colocadas como tomadas de decisão burras se é num jogo comum. Num jogo como esse, a gente entende isso como despreparo. Como o cara não está aguentando psicologicamente isso. Aí eu vou perguntar a você, vascaíno, se o jogador que não aguenta jogar uma partida, no São Januário lotado, na Série B, contra o Londrina, que não o elimina se ele for derrotado, quantos desses caras podem jogar no Vasco ano que vem? Esse, para mim, hoje é o principal ponto. O que mais me assustou hoje não é o resultado, não é a distância de 3 pontos para o Sport, não é o fato do Vasco ter se embolado um pouco ali na briga para subir. Não é isso. Porque o Vasco ainda tem os jogos seguintes e está 3 pontos na frente, ele tem total condição e acho que ele vai subir. Agora, a postura do time que hoje era para ser a postura que foi contra o Cruzeiro, não aconteceu. E aí você tem uma memória muito fácil de você entender. Contra o Cruzeiro, embora em casa e com torcida, o Cruzeiro era o favorito pelo momento que vivia o Cruzeiro, pelo momento que vivia o Vasco. Então ali os jogadores do Vasco foram colocados num cenário de time menor, que não é o caso, mas que ali foi colocado dessa maneira. O Vasco, o Cruzeiro é o líder e tal, o Vasco está se ajeitando aqui, vamos tentar contra tudo e contra todos achar um resultado aqui. E aí eles conseguiram reagir bem. Hoje, colocados na situação de time grande, ou seja, a responsabilidade é sua, o jogo é seu, você decide, os jogadores do Vasco, todos eles jogaram de médio para baixo. Nenhum jogador do Vasco, nenhum jogador do Vasco fez um grande jogo. O Andrei fez um gol ali, é o jogador que mais se destaca, não à toa, é o jogador mais valioso do time, mas assim, também nada demais, não conseguiu. O Nenê é uma decepção terrível hoje, não acertou absolutamente nada.
O Eginaldo também não conseguiu. O Raniel, coitado, o Raniel já não é tecnicamente brilhante, e aí quando perde um gol no começo do jogo, já vai com aquele psicológico pro restante do jogo e tal. Entre o segundo tempo, entra o Figueiredo, entra o Peck, entram alguns garotos, o Alex Teixeira, que não é um garoto, para tentar melhorar. Eu acho que o Figueiredo pelo menos deu a cara, o Figueiredo errou pra cacete, né? Tentou driblar quando não precisava, chutou bola que não precisava de longe e tal, mas ele deu a cara. Outros jogadores do Vasco, você vê que eles não queriam, ou eles queriam se livrar da bola, ou eles queriam tentar um lance absurdo, que não tinha o menor sentido. Né? Que você olhava em volta e falava, meu querido, passa a bola aqui pro lado, tem um jogador passando do seu lado aqui. Não, ele olhava e pensava e corria pro outro lado sozinho. Sabe assim, um festival de síndrome do pânico, que deixa o torcedor do Vasco em pânico. Então hoje, eu acho que o Vascaíno vai dormir preocupado. Não é com a tabela, é com o que ele viu. E fala, pô, então nas decisões que eu tenho a seguir, é isso? O que eu tenho é isso? O que eu posso contar de preparo psicológico dos meus jogadores para um momento decisivo de campeonato, é esse Vasco aqui? É preocupante, sim. O Vasco vai pegar o Operário agora fora de casa. O Operário está lá na zona de rebaixamento, já está em situação bem delicada, vai jogar a vida, mas o Vasco tem todas as condições de ganhar. O Vasco recebe o Novo Horizontino em casa. O Vasco também tem toda a condição de ganhar, embora o Novo Horizontino também seja um time que está ali com 36 pontos, está ali olhando ainda para a degola com alguma possibilidade. Vai pegar o Sport fora, e esse se torna um jogo, assim como Londrina, com 46 pontos, um confronto direto, fora de casa contra o Sport. Esse jogo é muito difícil. Aí o Vasco volta para casa e joga duas, Criciúma e Sampaio Corrêa. O Vasco tem que ganhar do Criciúma e do Sampaio Corrêa. São dois resultados possíveis. O Ituano fora de casa, que provavelmente o Ituano já vai estar de férias nesse último jogo. Agora, a questão não é a tabela, por isso que eu digo que eu acho que o Vasco vai classificar. A tabela do Vasco não é nada terrível, não. O Vasco tem possibilidade de ganhar 4 aí dos seus jogos, dos seus 6 jogos restantes e conseguir a vaga. A questão é o seguinte: quando chegar no Vasco e Novo Horizontino em casa, quando chegar no Sport Recife e Vasco, quando chegar no Vasco e Criciúma, principalmente no Vasco e Sampaio Corrêa, que deve ser o jogo decisivo, será que o time do Vasco vai aguentar um estádio lotado exigindo deles a vitória, como aconteceu hoje? Porque o Vasco não tem jogada ensaiada para sair jogando, não tem jogada na articulação, e é um time que não é um exagero dizer que em determinado momento do jogo você tem a nítida impressão que é assim, joga a bola no Nenê para ver se ele acerta uma, joga a bola lá na ponta com o Eginaldo para ver se ele acerta uma, e é isso. E assim, não é nem culpa do Jorginho que chegou agora. Mas chegar nesse momento final da Série B e correr o risco de passar mais uma temporada na Série B, não tendo a folga que os outros grandes estão tendo para ter certeza de que estarão lá em cima, é mais um sinal de que a 777 vai ter muito mais trabalho do que imagina e talvez a reformulação não seja peças pontuais. Talvez a reformulação seja muito mais ampla do que isso, porque realmente o Vasco está muito longe de parecer um time competitivo para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro.